O Messias realizará milagres. Texto base da nossa meditação diária se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. O Messias realizará milagres. Este é o tema da nossa meditação diária. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Estou fazendo um apelo em todos os nossos vídeos. Me ajude, compartilhe, leve esta palavra distante para mais alguém. Bom seria se o mundo inteiro pudesse ouvir esta palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que traz maturidade espiritual, é a palavra que traz a vontade, que revela a vontade de Deus para nós. Portanto, Isaías 35 profetiza um tempo em que o Messias se manifestaria deixando marcas inconfundíveis, curas, libertações, restaurações, transformações completas do ser humano. Era um anúncio de que quando Cristo chegasse, algo impossível aos homens começariam a acontecer naturalmente pela intervenção divina. Vejamos quando o Messias entra em cena, o impossível deixa de ser limite e passa a ser cenário para a glória de Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, entra em cena, o impossível deixa de ser limite e passa a ser cenário para a glória de Deus. Os sinais do Messias foram tão claros e poderosos no passado, como podemos ignorar o que ele ainda deseja fazer hoje? Portanto, vejamos que a manifestação do Messias através das profecias e dos milagres, a legitimação do Messias não veio apenas por palavras, mas principalmente por cumprimento profético e confirmação sobrenatural. O maior fator de comunicação de uma profecia messiânica é sua verificação no Novo Testamento, e foi isso que ocorreu com Jesus. Desde Davi, as profecias tornaram-se mais específicas, apresentando linha teológica do Messias. Ele seria a semente da mulher, da raça de Sem, da linhagem de Abraão, por meio de Isaac, Jacó, da tribo de Judá e da família de Davi. Portanto, também fala sobre o seu local de nascimento, que seria em Belém, em profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, confirmado quando os magos chegaram a Jerusalém, em Mateus capítulo 2, versículo 4 e 6, o Rei Eterno nasceu em uma pequena aldeia, improvável para um monarca, mas a profecia mais perfeita para o plano divino. Vejamos sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei meu filho. A perseguição de Herodes fez com que José e Maria fosse ao Egito, cumprindo o que Deus já havia estabelecido no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, versículo 13 ao 15. Ele era chamado Nazareno. Após a morte de Herodes, a família retorna e se estabelece em Nazaré, novamente cumprindo a profecia que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 19 ao 23. A Bíblia inteira aponta para Jesus, o Messias prometido, e suas obras confirmaram sem margem de dúvida sua identidade divina. Jesus Cristo, o Messias, opera milagres. Os milagres mensais, cada milagre
havia uma mensagem para a humanidade. Cada milagre de Jesus não foi apenas um ato de poder, mas um ensino prático e espiritual profundo. Vejamos a transformação da água em vinho, que é o seu primeiro milagre, abertura e início do seu ministério lá em Caná da Galileia. Cristo revela que veio transformar o comum no extraordinário. Cristo, através desse milagre, Cristo está revelando e querendo dizer que veio transformar o comum no extraordinário. A multiplicação dos pães e peixe nos ensina que quando entregamos o pouco, ele multiplica para suprir multidões, e ele supre também as nossas necessidades quando entregamos nas mãos do Mestre. Penso eu cá comigo que o Senhor Jesus Cristo ensinando a multidão, e aquele garoto, quem sabe, pegou os únicos pães e peixes que tinham e foi levar ali para ver se conseguia vender alguma coisa. Porém, era um tempo de escassez na terra, o povo não tinha dinheiro para comprar, mas ele estava ali tentando vender. Mas quando alguém é notificado, Jesus notifica os discípulos pedindo algo para a multidão comer, e alguém diz aqui não tem. Mas então alguém disse aí, é um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos, e o que é isto para tanta gente? Alguém foi até lá, este rapaz, e pegou os peixinhos, pegou os pães e trouxeram na mão do Mestre, e este rapaz entrega a Cristo tudo que ele tinha. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus Cristo ora, a multiplicar, o milagre da multiplicação acontece, e ali todo o povo é saciado e sobra 12 cestos de pães. E alguém diz, foi para os discípulos. Não, não foi para os discípulos, porque eles não semearam. Quem semeou foi o garoto que semeou os pães, ele que entregou na mão de Cristo, e então foi para ele vender, montar, quem sabe, uma padaria ali no deserto. Mas então eu penso assim, quando nós colocamos algo na mão de Cristo, pode ser pouco, que ele transforma o pouco em muito. Pode ser ruim, que ele tem poder de transformar a maldição em bênção. Então vemos aí que ele sustentou multiplicação. Ele ensina que quando entregamos o pouco, ele multiplica para suprir multidões. A ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, nos mostra que ele é o Senhor sobre a vida, a morte e o tempo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, e quando ele ressuscita, nós vimos que ele tem o poder de trazer a vida aonde já não há mais esperança. Ele traz a esperança, ele ressuscita sonhos, porque ele é o Deus que tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Portanto, ele cura o homem da mão ressequida. Cristo restaura o que estava paralisado pela religiosidade. É isto que ele faz quando ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele honra a fé perseverante que enfrenta barreiras. Não desanime na sua fé, continue, porque ele honra a sua fé perseverante. Portanto, cada milagre tem uma mensagem de Deus para nós. A cura do paralítico do tanque de Betesda, ele rompe ciclos de espera e dependência humana. Quando chega aquele homem, quando Cristo chega àquele homem e pergunta dizendo, chega aquele homem e pergunta dizendo, queres ficar são? E o homem então, olhando para ele, olhando para a sua própria situação que estava, disse assim, não tem nenhum homem algum, não tem homem algum para me lançar nas águas quando a água é movimentada, não tem homem algum, porque Cristo quer ser o único a ser digno de honra e glória através da vitória na sua vida. A vitória quem vai realizar é ele. Ele não depende, não precisa de homem algum para realizar a vitória na sua vida. Então nós vimos que ele
cura o cego Bartimeu, e o que a cura do cego Bartimeu nos fala? Ele cura outros cegos, revela que ele abre os olhos físicos e espirituais. Ele não está preocupado apenas com o nosso olhos físico, mas também com os nossos olhos espirituais. Ele liberta o gadareno, ele demonstra sua força, ele demonstra que nenhuma força das trevas é párea para o seu poder. Também nós vimos que ele liberta a filha da mulher sírio-fenícia e também liberta o menino lunático, e ensina que a fé ultrapassa barreiras culturais e espirituais. Portanto, ele não para. Em todo lugar que Cristo chega, milagres acontecem, seja físicos, espirituais, emocionais, ele liberta. Vejamos que aqui também nós queremos falar da cura do servo do centurião romano. Mostra que a fé genuína não tem fronteiras religiosas. A libertação da mulher encurvada nos ensina que Cristo endireita aquilo que a opressão tenta deformar. A mulher estava encurvada e não se endireitava, mas Cristo a chama e ela se endireita na presença de Jesus. Não há outro lugar para nós nos endireitar que não seja na presença de Jesus. Endireita-se na presença de Jesus neste momento, nesta hora. Seja alcançado por esta palavra. A purificação dos 10 leprosos, o milagre da purificação dos 10 leprosos nos ensina gratidão e reconhecimento daquele que operou o milagre, nos ensina uma história de gratidão. Portanto, cada milagre foi uma mensagem viva, revelando que Cristo, Ele é. Cada milagre foi uma mensagem viva revelando quem Cristo é, porque Ele veio, o que Ele deseja fazer em nossas vidas hoje. Vejamos que Ele quer operar na vida da igreja, da sociedade e das lideranças eclesiásticas. Portanto, como liderar para nós que estamos em liderança, Ele vem apontar para Cristo, o Messias que cumpre o que promete. Vejamos que uma liderança pentecostal deve viver como testemunho vivo de que Cristo continua operando. Cristo continua operando, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejamos, nós, pastores e líderes, somos chamados a alimentar a fé do povo com base na palavra confirmada pelos milagres de Jesus. Vejamos que nós, como igreja, precisamos crer que os sinais do Messias ainda se manifestam. Portanto, devemos viver como povo que espera, crê e testemunha. Cada milagre ensina atitudes, fé, perseverança, gratidão, obediência e dependência. Precisamos, como sociedade, compreender que cada milagre de Jesus revela que Deus se importa com a dor, enfermidade, traumas, misérias e rejeição. Amados, como sociedade precisamos entender que nós precisamos de um Cristo que cura, restaura, liberta e transforma. A igreja deve ser um canal desses milagres espiritual, emocional e socialmente, pois a palavra diz que estes milagres seguirão os que creem. Então, se você crê, você precisa ser operadores deste milagre, você precisa ser canal deste milagre, e eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o milagre, pois o Senhor Jesus, o Messias prometido, ele veio para operar milagres. Receba o milagre aí na tua vida, em
nome do Senhor Jesus. Jesus realizou milagres Jesus não realizou milagres por vaidade ou demonstração de poder, mas para cumprir as profecias, revelar o Pai e mostrar que o reino havia chegado. O Messias prometido por Isaías se levantou na história e continua se movendo hoje. Vejamos que os milagres não são apenas lembrança do passado, mas convites de Deus para vivermos sobrenatural no presente. Os milagres não são apenas lembranças do passado, mas convites de Deus para vivermos o sobrenatural no presente. Vejamos se o Messias já provou quem ele é, o que ainda nos impede de entregar totalmente nossa vida ao seu governo. Portanto, que cada um de nós, como líderes, como membros da igreja e como cidadãos, venhamos reconhecer que Cristo veio, cumpriu, confirmou e continua atuando. Sigamos confiando, anunciando e vivendo à luz do Messias, que realiza milagres, que transforma, que cura. Portanto, ele levou sobre si as nossas enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados. Seja curado e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.